Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais um dia começando hoje, dia 17 de junho, quarta-feira. É dia da gente continuar com as nossas revisões. Hoje faremos português. A tia vai relembrar com vocês e fixar bastante pontuação, acento agudo e circunflexo e outdoor. Vamos rever, relembrar, fixar com atividade no livro e no caderno, tá bom? Então façam com atenção, direitinho, depois corrijam e amanhã tem mais. Tchauzinho! O que é pontuação? É o mesmo que pontuar, colocar um ponto no fim de uma frase. Ao colocar esse ponto em cada frase, teremos um sentido diferente. Eles nos ajudam a compreender a entonação, ou seja, a forma como falamos, de cada frase. Vamos aprender agora alguns sinais de pontuação. Ponto final. Esse ponto indica o fim de uma frase. Toda vez que você termina um assunto ou afirma algo, deve colocar o ponto final. Pedro brinca na praia. Ponto de interrogação. Usamos esse ponto no final da frase quando fazemos uma pergunta direta. Onde eles moram? Ponto de exclamação. Ele é usado no fim das frases para indicar medo, espanto, alegria, tristeza, dor, susto ou advertência. Que menina feliz! Tipos de frases. Frases afirmativas. São todas as frases terminadas em ponto final. Vejamos um exemplo. O macaco chupa picolé. Frases interrogativas. São frases terminadas com um ponto de interrogação, quando há uma pergunta. Exemplo: o bebê está dormindo ou acordado? Frases exclamativas. São frases que expressam surpresa, medo, alegria, tristeza, dor, advertência ou susto. Elas terminam com um ponto de exclamação. Vejamos um exemplo. Que lugar lindo! Com português, e a tia vai falar hoje com vocês sobre outdoor. É um gênero textual, é um tipo de texto também. Vamos conhecer melhor esse texto. No outdoor, a palavra quer dizer aviso ou comunicação. Então a gente usa o texto do outdoor em propagandas. Vocês já viram em ônibus, táxi, em alguns carros, aquelas placas grandes que tem por aí pela rua, tem propagandas de colégio, de supermercado, de lojas. Vocês já viram? Com certeza vocês já devem terem visto, não é mesmo? Então, ali tem algum tipo de texto, porque tem a imagem e o texto. Vamos conhecer melhor esse texto, o outdoor. Ele é um anúncio em forma de cartaz. Eles fazem cartaz e colocam bem grande, que seja bem chamativo para a gente poder prestar atenção. Algumas pessoas colocam atrás dos ônibus, táxi, alguns carros também. É um painel grande que tem imagens, letras e cores que chamem a atenção. Precisa ter um atrativo, chamar a atenção da gente, para quando a gente passar e olhar. E precisa ter também frases curtas. Não pode ter uma frase muito grande, porque senão a gente não consegue ler. A intenção é você bater o olho, olhar e ver a imagem e uma frase, entender a mensagem que eles querem passar. Então, há uma mensagem que desperte interesse e com frases curtas. No outdoor não pode ter muitas frases, palavras difíceis, tem que ser algum recado claro, objetivo, claro, que a gente olhe e consiga entender o que eles quiseram passar. Então, o gênero textual outdoor é um anúncio em cartaz que a pessoa pode olhar e rapidamente identificar e entender aquela mensagem. Então, vamos ver mais um pouquinho, vamos conhecer melhor alguns exemplos de outdoor?
Veja esses exemplos de outdoor. Mostram anúncios com letras grandes, chamativas, com frases curtas e com mensagens que grudam na cabeça. Por estar em área onde trafega veículos, a mensagem precisa ser clara para despertar o interesse de quem o vê. Acentuação. A acentuação nos ajuda a saber como as palavras são pronunciadas, ou melhor, faladas. Hoje iremos conhecer dois acentos muito usados em nosso dia a dia: o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo é representado por um tracinho virado para a direita, que vai indicar o som aberto das vogais. Nós usamos sempre nas vogais que têm uma pronúncia aberta: A, E, I, O, U. Vejamos alguns exemplos: água, época, índio, óbvio, ícone, útil. Árvore, médico. Família, óculos. Baú. Acento circunflexo. Esse acento é representado por um chapeuzinho que vai indicar um som fechado. É usado somente nas vogais A, E, O. Vejamos os exemplos: você, purê, crochê, bambolê, metrô, complô, camelô, judô. O acento é muito importante para as palavras, porque indica a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Vejamos alguns exemplos. Árvore, sílaba tônica, ar. Vovô, sílaba tônica, vô, onde está o acento circunflexo.